Fiquei preocupado com o seu coração. Você sabe que eu me preocupo muito com você, né, Juca? Que eu amo você. Fiquei muito preocupado com o seu coraçãozinho ontem. Que bom que você tá bem. Você sabe que o amor é recíproco. Eu também andei muito preocupado com você. Aliás, desde o ano passado que eu ando preocupado com você. Tenho feito pedidos aos meus para que, num eventual próximo encontro, trate melhor esta gente querida ali de Parque Antártica. Agora, eu não entendi o porquê que eu teria sofrido. Eu, na verdade, vi o jogo meio que de costas, e sem dar grande importância. Achei até uma maldade, viu? Uma maldade do Corinthians, porque o que o Corinthians fez com a nossa portuguesa não se faz. Estava tão bonita a festa, pá. Tão bonita. E aí teve requintes de crueldade. O gol nos acréscimos. Sai perdendo nos pênaltis, depois ganha. Não se faz isso nem com o pior dos inimigos. E aí se fez com a Lusa, tão simpática, tão não faz mal para ninguém, coitado. Não, não, realmente. Eu escrevi até sobre isso. Tinha ali um sonho cujo creme do creme era um sonho de padaria, de boa padaria portuguesa. E o Corinthians veio e pisou no sonho, não fez bem. Não foi uma atitude corintiana, não foi. Teve pesadelo também no futebol. Eu quero falar com você do caso do Gustavo Marques. Não tocar, né? Mas não agora, Juca. Vamos primeiro falar do Aécio, mas eu queria muito falar contigo disso. A gente hoje tem tempo e acho que é importante também, quero muito te ouvir. Mas a gente vai começar falando do Aécio agora. Um grande acordo nacional com Aécio Neves, com tudo, tá? Hoje no Israel Notícias, o repórter do N1, Kleber Lourenço, conta como o senador Rodrigo Pacheco está montando uma frente ampla para disputar o governo de Minas Gerais em outubro. A candidatura dele pode colocar Lula e Aécio Neves no mesmo barco, 12 anos após o Tucano tumultuar o processo eleitoral de 2014, né, e desencadear o impeachment da Dilma. Vocês lembram disso, né? Ô, Juca, como é que você olha tudo isso, hein? Como é que você analisa? Então, eu confesso a você que eu tenho com o neto de Tancredo Neves um velho, antigo problema. Eu não daria o meu cachorro para ele dar uma volta no quarteirão. A gente sabe que a política ela é capaz de coisas inimagináveis, né? Para nós, cidadãos comuns, que não somos candidatos a nada. E você sabe também, e não é de hoje, vem desde o governo, do antigoverno Bolsonaro, que eu sou favorável à chamada Frente Ampla. Né? Eu reproduzo o que diz o poeta Mário Marcelo de Mello, pernambucano, né? Que dizia: sou a favor de uma frente ampla, mas tão ampla, até doer. Ele falava, até doer. Né? E eu para derrotar o Bolsonaro, também era dentro de limites. É tão ampla até doer, que cabe o que coube. Mas não cabe, por exemplo, o Sérgio Moro. Não cabe, por exemplo, o Dallagnol. Não cabe, por exemplo, qualquer um dos Bolsonaro. E a gente não pode esquecer isso que você falou, né, Vivi? O neto do Tancredo, que Deus o tenha, o Tancredo, que deve se revirar no túmulo a cada vez que houve uma declaração do neto, é um horror. Ele foi o primeiro a botar em dúvida a seriedade das urnas eletrônicas. Ele quis contestar o resultado eleitoral quando perdeu para Dilma. Ao ser desmoralizado com o relatório do Superior Tribunal Eleitoral, ele fez um discurso dizendo: arrebenta o Brasil, mas não deixarei esta mulher governar. Ele fez o que fez. Quer dizer, ele, entre outras coisas, revelou-se um péssimo político. Um político que teve dificuldade para se eleger deputado. Talvez não se elegesse síndico do prédio dele depois de tudo que fez. Porque ele era o cara para, durante 4 anos, fazer uma oposição inteligente a Dilma Rousseff e sucedê-la com o capital eleitoral que ele havia acumulado naquela eleição, que ele perdeu ali, cabeça a cabeça. Mas não, ele preferiu fazer o papel cafajeste, canalha que fez. É imperdoável. Então, na minha frente ampla,
este rapaz rigorosamente não está. Não pode estar. É claro que o senador que o Lula está convencendo a ser candidato tem o argumento de dizer: olha aqui, presidente Lula, eu não queria. Você me convenceu a ir para este sacrifício. Eu vou, mas eu vou do meu jeito. Eu vou à mineira. Eu vou trazer até o Aécio. E aí me lembro de uma conversa que eu tive um dia com Dilma Rousseff, a propósito de um encontro que ela tinha tido com José Maria Marim, então presidente da CBF, às vésperas da Copa do Mundo no Brasil. E eu perguntei a ela: mas, presidente, a senhora não fica constrangida, não fica sem graça de confraternizar com Zé Maria Marim, que não apenas fez um dos discursos que levou à tortura e morte de Vladimir Herzog, como fez o elogio de Sérgio Paranhos Fleury, que torturou o seu marido, o pai da sua filha, o avô da sua neta, o Carlos Araújo. Ela olhou bem nos meus olhos durante uns 10 segundos, com aquele ar de poucos amigos de Dilma Rousseff, e falou para mim assim: ô Juca, quem tem que se explicar é ele, não sou eu. O constrangimento é dele, não meu. As minhas relações com ele são institucionais. Ou seja, estou contando esse episódio para mostrar o quê? A política, às vezes, produz quadros como esse, né? Eu imagino que se o Aécio Neves der a mão para o Lula o cumprimenta. Eu não o cumprimentaria. Ô Juca, concordo contigo, e principalmente quando você diz que é imperdoável. Veja, porque o jogo da política, a gente sempre fala isso aqui, né, Juca? Tem esse tipo de coisa, as pessoas brigam. A gente viu, por exemplo, o Alckmin voltando de uma posição quase de ostracismo para ser vice-presidente do Lula, depois de atacá-lo muitas vezes, aí a interpretação é minha, eu assumo o que eu estou dizendo, muitas vezes de uma forma baixa. O Alckmin chegou a atacar o Lula naquela ocasião e tal, e depois é verdade que houve ali um entendimento e tal para formar a frente ampla que era tão necessária para derrotar o próprio bolsonarismo. Mas eu concordo contigo nessa ocasião. Aécio Neves é totalmente para além de qualquer limite. Ele foi o político responsável pelo processo de entropia que deu margem para o lavajatismo, e na esteira do lavajatismo vem o bolsonarismo, arrebentou o Brasil. A gente está às voltas com as consequências do bolsonarismo até hoje. E, Juca, para mim já é inacreditável que o Aécio sequer exista como persona política relevante, porque esse cara foi gravado dizendo que ele teria que... Ele disse, tá? Obrigado, Jô Xerim. Tem que ser um que Vamos gente fechar mata essa meta, gente, antes de fazer a delação, e ele estava se referindo ao próprio primo dele, que eu esqueci o nome agora, eu não lembro de cabeça o nome do primo dele. Mas esse cara foi flagrado, foi gravado, tudo isso está registrado, dizendo que ele teria que matar um próprio primo, tá? Um próprio parente, um familiar dele, antes que a pessoa fizesse a delação. Esse era o paladino da luta contra a corrupção, pela moralidade e tal. E Juca tem razão, foi uma eleição apertada naquela ocasião, tá? Eu acho que Dilma teve 54 milhões e ele teve 52 milhões de votos. Foi uma diferença pequena, da ordem de 2, 3 milhões de votos, se eu não me engano. E sim, talvez se ele tivesse se comportado como um democrata legítimo, que respeita os valores republicanos, ele teria uma boa chance na eleição seguinte. Não, ele prefere botar fogo na República. Não por acaso vai ao encontro do que o Eduardo Bolsonaro, Juca, também disse. O Eduardo Bolsonaro agora disse: se precisar arrebentar a República inteira, botar fogo na floresta, a gente vai fazer isso. Não é por acaso, é porque é o mesmo tipo de mentalidade que deu margem para a ascensão do bolsonarismo, e essa mentalidade vem do senhor Aécio Neves e daquele grupo que contestou o resultado do pleito presidencial em 2014, Juca.
É a pura verdade, é exatamente isso. Quer dizer, ele revelou-se, entre outras coisas, um péssimo político. E lembremos, né, César? Lembremos, ele e João Dória são absolutamente os responsáveis, os coveiros do PSDB, que era, nos tempos de Fernando Henrique, de Mário Covas, de Franco Montoro, de José Richa, era um partido conversável, era uma oposição civilizada, era um partido que nasceu para ser social-democrata, que é verdade. O fato do PT assumir mais esta cara jogou o PSDB, por falta de habilidade, muito à direita. José Serra colaborou para isso, é justo que se diga. Mas os coveiros são Aécio Neves e João Dória. Acabaram com o PSDB. Por que reviver esse cidadão? Você tem ali o Alexandre Calil, que foi um bom prefeito em Belo Horizonte, disposto a fazer este papel de ser candidato ao Senado numa chapa de frente ampla, jamais hostilizou o Lula ou o PT, né? Eu não vejo mas sentido em trazer de volta à cena brasileira esta figura. É o equivalente a ter trazido Fernando Collor de volta. Ou amanhã trazer Jair Bolsonaro, que cada vez mais você vê a imagem desmilinguindo, né? A própria direita dizendo, não, chega, né? Já tivemos o suficiente com esse cidadão, né? Então, eu fico pasmo, né? E torço contra esse acordão. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!